Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa terça de cura. Vamos chegando nessa terça-feira gelada. Ai, deixa eu endireitar a câmera aqui que tá me incomodando. Todos estão me ouvindo, estão me vendo bem, estão me ouvindo bem? Bora pra nossa, fiz um chazinho aqui pra tomar com vocês. E bora pra nossa terça de cura. Na semana passada a gente falou sobre as 4 virtudes de um bom relacionamento. A gente que tá nessa nossa série aqui no perfil. Pra quem tá chegando aqui agora, todas as terças a gente tem esse nosso momento aqui pra falar sobre autoconhecimento, feridas emocionais, entender qual é as dinâmicas que estão operando nessa relação de vocês. Quem aí está passando por um processo de superação, de crise no casamento. Então, todos vocês são muito bem-vindos. Temos muitos homens aqui também. E sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos aqui. E hoje a gente vai falar sobre mais uma virtude para nos tornarmos seres humanos melhores, desenvolver habilidades de se relacionar, habilidades de conversar também, de perceber as situações que acontecem. Léo, querido, que bom que você tá aqui. Ai, pronto. Gente, aqui. E como de costume, quem já tá aqui há mais tempo sabe do nosso caderno de anotações. Não adianta a gente só ouvir aqui e não conseguir colocar em prática. Então, quem ainda não pegou seu caderno de anotações, faça isso, traga aqui, que a gente já vai começar a falar sobre essa segunda virtude. Na semana passada a gente falou muito sobre a virtude da percepção. Quem não assistiu ainda o replay da aula, assista, tá salvo lá no YouTube, tá salvo aqui no perfil também. E hoje a gente vai falar sobre a virtude da imaginação. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: quem aí tem aquelas vozes que se intrometem o tempo todo, estão sempre com vozes, não sei se sou eu, se são as vozes da minha cabeça. Quem aí tem uma boa imaginação? Coloca aqui nos comentários. Tá sempre com a cabeça lá na frente, sempre pensando um monte de coisa, não tem paz no pensamento. Quem aí tá sempre vivendo nesse movimento? Basicamente, Fábio, que bom que você está aqui também. Tem muitos pacientes meus, muitos pacientes dos programas terapêuticos aqui. Fico muito honrada, muito feliz com a presença de todos vocês. E o que é essa virtude da imaginação, Andressa? O nosso cérebro, ele precisa ter uma forma coerente. Precisa imaginar algo que tenha justificativas, que tenha motivos. A nossa mente, ela é uma mente linear, ela funciona com um início, meio e um fim muito bem definidos. Só que quantos de vocês não se colocaram num movimento de questionamento? Será que meu parceiro, a minha parceira, o meu marido, a minha esposa tá pensando nisso? É quase como se existisse uma bola de cristal. Vocês querem entender o que o outro tá pensando, o que o outro tá sentindo. Quantos de vocês já não fizeram suposições? O fulano tá bravo comigo. A ciclana tá incomodada com tal coisa que eu fiz, quando no fim das contas não era nada disso. Quantos de vocês não têm dúvidas? Será que essa pessoa gosta ainda de mim? Às vezes a gente vai gastando o nosso raciocínio, a nossa energia, imaginando coisas. E quantos de nós não ficam criando expectativas sobre o futuro, a famosa ansiedade?
Eu crio expectativas de que as coisas vão se realizar de tal forma. Eu espero isso, eu espero aquilo. E a gente se decepciona. Porque a gente nem sempre vai ouvir a resposta que a gente gostaria. A gente fica imaginando o que será que o fulano quis dizer. E aí você olha para determinadas situações, coisas que não fazem muito sentido. E a tua cabeça começa a maquinar 1 milhão de histórias, possibilidades, caminhos, e nem sempre esses caminhos são saudáveis. Todos nós aqui carregamos traumas, feridas muitas vezes que vêm de outros relacionamentos, feridas e traumas que vêm de um contexto familiar, de experiências que você viveu, e talvez você ainda não conseguiu amadurecer. Talvez você ainda não conseguiu olhar para esses sentimentos e carrega aí no teu inconsciente as mesmas histórias. E essa virtude da imaginação, que deveria ser algo saudável, muitas vezes vem carregada de uma forma negativa. E aqui criam-se 2 mundos. O mundo imaginado e o mundo real. Eu brinco na terapia, quando as pessoas começam a viajar demais, quando os meus pacientes começam a alucinar demais, eu digo, volta, desce do disco voador, que a história não é essa. Só que tem gente aqui que ainda está vivendo num mundo fantástico. Porque talvez você ainda não amadureceu, você ainda não adulteceu, e são como crianças, vivendo mundos imaginários, sem conseguir acordar do sonho ou sem conseguir acordar muitas vezes do pesadelo. Quem de vocês vive nesse mundo da fantasia? Ou quem de vocês se prende a histórias, a expectativas, a situações irreais dentro dessa relação? Coloca aqui nos comentários. Quando a gente fala sobre a sombra da imaginação, o lado ruim do nosso poder imaginativo, a gente está falando o que na psicanálise a gente chama de projeção. Nós, o tempo todo, estamos projetando inúmeras coisas. E com o nosso relacionamento não é diferente. Construímos e projetamos na nossa mente uma história. Uma história sobre essa pessoa, uma história sobre essa relação que você vive. Talvez, eu não sei quanto tempo, coloque aqui nos comentários quanto tempo vocês estão casados ou vocês viveram nessa relação. Coloca aqui no chat. Talvez essa pessoa foi o teu primeiro amor. E você está ainda preso, ainda presa, num amor romântico, num amor imaturo, na ingenuidade do primeiro amor. E você está vendo essa pessoa, projetando essa pessoa com esse olhar. Talvez foi a sua primeira namoradinha, a pessoa que você casou, a pessoa que você acreditou que ia envelhecer ao lado. Só que nem sempre essa história projetada, ela acontece do jeito que a gente gostaria. Ela acontece do jeito que você quer. E aqui muitas vezes começam a acontecer as rupturas de um casamento. E tudo isso que eu tô falando aqui, gente, não necessariamente é só para quem tá dentro de um casamento. A gente tá falando aqui sobre relações humanas. Então, se você tá solteiro, se você tá solteira, se você tá vivendo um processo de crise na relação ou se preparando para viver um novo relacionamento, a virtude da imaginação, ela é extremamente importante. Porque muitas pessoas, quando encontram, quando o Cupido favorece,
quando encontram uma outra pessoa, entram no mundo da imaginação e se desconectam da vida real. Não conseguem olhar de fato e conhecer de fato aquela pessoa, vivem botando expectativas. Nossa, porque agora vai dar certo, esse relacionamento é pra mim, agora as coisas vão mudar. Então, para você que está nessa fase, essa aula também é extremamente importante. Como você tem olhado para essa virtude? O quanto ela está desenvolvida dentro de você? Porque a sombra da imaginação faz com que a gente entre em processos de autossabotagem. Então, a minha imaginação, junto com a minha ferida de traição, faz eu desconfiar do outro. Porque o fulano me traiu, porque o ciclano tá diferente, porque a ciclana tá mudando. Faz eu ter comportamentos, muitas vezes, de ciúme, de controle. Faz com que eu acredito que tal pessoa não me ama mais. Eu vou ser trocado, eu vou ser abandonado. Então, eu tenho essa virtude da imaginação de uma forma negativa. Quando eu vivo o lado ferido desse sentimento, eu começo a contaminar a minha relação com as paranoias, as vozes na minha cabeça, e isso é muito perigoso. Ou às vezes, quando eu tô ainda num mundo da imaginação, no mundo da fantasia, quantos de vocês já não esperaram o outro mudar? Eu coloco expectativas de que as coisas vão ser diferentes, de que aquela pessoa vai mudar, de que num passe de mágicas ela vai virar a princesa da Disney, ele vai virar o príncipe encantado no cavalo branco. E eu vivo nesse mundinho irreal, e o resultado disso é um sentimento profundo de frustração, porque as coisas não acontecem conforme eu espero. Isso tudo porque você ainda não aprendeu a viver a realidade. Como é que eu transformo essa virtude? Aliás, como é que eu transformo essa sombra em virtude? Primeiro ponto. E se eu fosse vocês, eu anotava no caderno essa parte. Como eu transformo a sombra da imaginação numa virtude saudável? Quando eu começo a contar boas histórias sobre mim. Quando eu começo a contar boas histórias sobre mim. No fim das contas, a gente adora contar umas histórias e criar umas histórias sem pé nem cabeça. Quando eu tiro os excessos da imaginação, os distúrbios de narrativa, e paro de me colocar em lugares de vitimismo, de rejeição, de inferioridade, eu aplico uma boa virtude dentro de mim e, por consequência, no relacionamento. Olha que hoje não foi por acaso. Ontem e hoje eu tive 3 pacientes que contavam e contam até hoje, são processos que a gente vem trabalhando dentro do programa terapêutico, se contam histórias e repetem histórias que não são do adulto, e sim, são histórias lá da criança. Eu me sinto inferior, eu me sinto feio, eu não me sinto bonita, eu não me sinto atraente. Essas são as histórias que você repete para si. O problema é que você repete essas histórias porque elas estão escritas aqui dentro. Quando você começa a imaginar e criar histórias diferentes e se conectar com a tua realidade, com quem você é hoje, essas histórias enfraquecem, elas perdem o tom. Só que o problema é que tem gente aqui que ainda tá do mesmo jeito, contando sempre as mesmas histórias. Se sentindo a mosca do cocô do cavalo do bandido.
sem se olhar no espelho. E quando eu falo no espelho, não é necessariamente no espelho físico, é no espelho da alma mesmo. Na sua identidade, em quem você é. E talvez em algum momento você se perdeu. Você se perdeu nesse mundo da imaginação corrompido pelas suas feridas. Quando eu percebo, que foi a aula que eu dei aqui semana passada sobre a virtude da percepção, o quanto esse pensamento ele é de fato sobre mim, ou se é algo real, se isso está acontecendo. Muitas vezes a gente vive uma determinada situação, você vive uma determinada situação com o teu marido, com a tua esposa, e aí aquela situação, na verdade, não é nada demais. É uma situação simples. Mas a tua imaginação te joga num lugar de muita dor, de muito sofrimento, e aí você começa a criar uma paranoia, como se aquilo fosse algo gigantesco, quando na verdade é algo muito simples, que poderia ser resolvido numa conversa, com maturidade. Então, eu entro num lugar de alucinação, porque aquele fato muitas vezes se torna gatilho. Não é necessariamente o que o outro fez, ou o que o outro deixou de fazer, é como eu me senti. É sobre o que eu carrego dentro de mim. E aí a minha imaginação, num lado sombrio, contamina as situações. Sempre na terapia eu questiono, e eu questiono muito. Porque contra fatos não existem argumentos. E esses fatos podem ser fatos positivos, como podem ser fatos negativos. Então, muitas vezes, um fato que a gente está falando aqui, talvez de uma agressão, seja um fato negativo, mas a sua imaginação faz você se contar uma história de que aquilo não é nada. Que aquilo é normal. Ou muitas vezes, o fato é tão simples e é tão pequeno que a gente precisa entender por que você está olhando com tanta gravidade para algo que é inofensivo. Se você vive numa imaginação sombria e desconectado do mundo real, vivendo entre passado e futuro, você não está no presente. Se você não está presente, você não consegue ter percepção. É como se você vivesse aqui, ó. Eu tô sempre aqui. A cabeça tá sempre avoada, sempre correndo, sempre desligada, e a minha imaginação vai junto. Porque eu não consigo estar no hoje. Então, todas as vezes que você fica pensando demais, você fica duvidando de si mesmo, você fica alucinando sobre as coisas que acontecem na tua relação, todas as vezes que isso acontecer, você precisa dar um passo para trás e encarar quais são os fatos. O que de fato está acontecendo aqui, hoje, nessa relação, com essa pessoa. Porque talvez quando você encarar os fatos como de fato, eles são, olhar para a realidade, qual ela é, e sair desse mundo que você vive, desse mundo paralelo, talvez você vai evitar uma briga. Talvez é um estresse que não precisava. Talvez é uma palavra que é só uma palavra, que não tem nenhum significado, que você deu uma importância muito maior que nem existia. Só que para exercitar isso, todos vocês têm que sair dessa aula hoje colocando um pé na realidade. E com um pé na realidade, eu posso imaginar. Mas eu imagino sendo guiado por uma boa história. Porque eu tô aqui. Eu tô percebendo. Eu tô ciente. E aí eu paro de me frustrar, eu paro de alucinar, eu paro de dar ênfase a histórias que eu crio na minha cabeça que não são reais, porque eu começo a isolar os fatos.
É isso que a gente faz dentro de um processo terapêutico. Para de contar essa história e olha de forma isolada o que está acontecendo, o que te incomoda nisso. No fim das contas nem incomoda, mas a sua imaginação te leva para um lugar de dor, de passado, de ferida, de algum outro momento que você viveu. E é aqui que as relações se perdem. Quando em vez de imaginar coisas boas, eu fico alucinando. Coisas que não existem e que eu estou criando. E eu estou contando essa história para reviver uma ferida que eu já carrego dentro de mim. É claro que sim, é claro que aprendemos com a história do passado. Só que muitas pessoas não aprendem. A verdade é essa. A maioria das pessoas que está aqui não aprende com as histórias do passado. Só repete, gosta de contar essas mesmas histórias e repetir os mesmos ciclos e ficar nesse mesmo lugar. Porque para você aprender, você tem que ter maturidade. Você tem que transpor a dor. Você tem que ir além. E ir além não é fácil. E muitas pessoas não querem, sabe? Então, meus queridos, usem a imaginação de vocês, esse poder de pensamento que todos nós temos a favor da relação. Como? Eu posso imaginar, mas eu preciso estar no hoje. Eu preciso parar de criar expectativas, de projetar tantas coisas que eu não tenho dentro de mim que eu projeto nos outros, que eu espero dos outros. Esse é um grande passo para vocês evoluírem a relação de vocês. Espero muito que esse nosso episódio das 4 virtudes de um bom relacionamento tenha feito sentido para vocês. Quem ainda não assistiu a aula sobre percepção, corre e assiste, tá salvo aqui no perfil e tem muito mais conteúdos dentro do nosso YouTube também. Até a próxima terça de cura, aqui às 20h30. Um grande beijo e até!